conversar um pouquinho para falar, né, como funciona o trabalho do CVV, como cada um de nós, de repente, pode estar ajudando, independentemente de ser voluntário, mas na sua vida, né? Com certeza. E eu quis frisar a palavra acolhimento, porque é exatamente isso que acontece. A hora que você está passando por uma dor, que, né, você está querendo compartilhar aquilo com alguém, a gente estava até conversando agora há pouco sobre isso aqui, a importância de você ter uma pessoa para compartilhar essa dor, né, Carlos? Às vezes a gente está passando por um momento em que precisa ser ouvido. E é muito. Às vezes você não encontra essa pessoa. Ou você não tem, ou essa pessoa naquele momento não está disponível, né? Se a minha dor ocorrer de madrugada e eu tiver um amigo, um confidente, eu não vou me sentir muito confortável de ligar para ele de madrugada no momento em que a minha dor está acontecendo. Então, esse é uma das, digamos, talvez o CVV oferece essa possibilidade, porque funciona 24 horas, né? Através do telefone 188, que é de graça, e somos aquela pessoa, aquele confidente naquele momento onde a pessoa precisa ser acolhida. E a campanha, inclusive, desse ano, né, de setembro que passou aqui, do CVV, era acolher é cuidar. Então, se eu quero ter um cuidado com alguém que eu goste, né, ou alguém que me peça ajuda mesmo que eu nem conheça, às vezes acontece na rua, aí, no ponto de ônibus, alguém que precisa falar, e abra a vida se você der uma atenção, né? Com certeza, as Você tem pessoas precisam muito ser ouvidas. precisam ser ouvidas, mas na hora nesse momento você tem que oferecer a possibilidade do tempo, né? Você tem que estar disponível mesmo para poder Sim, conversar com essa sim. pessoa. Esse processo de acolhimento que acontece com vocês, conta um pouquinho pra gente de onde surgiu esse desejo, assim, no seu coração de estar disponível para que Uhum, essas pessoas pudessem, você pudesse ajudá-las, mesmo sem uhum, conhecer, porque como, não sei se vocês sabem, mas é totalmente anônimo, né, esse uhum. contato. Isso é muito importante para que a pessoa se sinta à vontade para expor aí essa questão que ela traz, né? Como que surgiu esse desejo de você estar nessa função de acolhimento? Então, é o processo de, digamos, eu queria fazer um trabalho voluntário, né? Uhum, Isso era algo que existia dentro de mim. Existem vários, assim, mas eu me intrigava muito o assunto do suicídio, que tive um colega na faculdade que tirou a vida, né? E aquilo é marcante porque você não consegui, eu não consegui perceber algo que indicasse esse caminho. E um dia eu vi uma divulgação do CVV onde chamava para um curso. Os cursos são gratuitos, né? E funcionam periodicamente. A gente vive desse processo de receber novos voluntários, porque a pessoa tem disponibilidade por um período, depois ela sai, aí, então sempre tem alguém novo que é tocado. E eu fui fazer o curso, e o curso ele começou a me apresentar é, propostas, uma proposta de vida até de ouvir o outro, né? Sem interferência. Eu digo assim, é muito difícil praticar isso no nosso dia a dia, para mim, né? Com uhum, as pessoas que eu conheço, né? Mas é um exercício constante, né? sim. Cada vez que eu me percebo fazendo algo que eu estou desviando da rota e não estou ouvindo, o meu sinal de alarme hoje em dia já toca. Assim, não estou sendo acolhedor, né? Não estou permitindo que o outro seja ele Olha, mesmo. vou até falar uma coisa até interessante aqui pra gente pensar. O meu filho, às vezes, ele começa a conversar comigo, José vai saber do que eu tô falando. E quando ele percebe que eu não tô ouvindo, ele começa a falar umas coisas totalmente fora de contexto. Do tipo Esdrúxulas. assim, não, porque o dinossauro tava querendo feijão, e aí, quando eu não tô realmente ouvindo, eu não percebo. E aí ele fala, tá vendo, mãe, como você não tá ouvindo? Eu falei, o quê? E aí, quando eu estou realmente atenta, eu falo, ó, você tá testando se eu tô ouvindo, né? Tô ouvindo, pode Você continuar. estava ouvindo, mas você não estava escutando. Exatamente. Olha Então, a essa é a diferença, grande né? diferença entre o ouvir e o escutar. Então, quando eu ouço, é uma coisa natural, né? Biologicamente, o ouvido, né? Ele escuta. Recebe estímulo, né? Agora, o escutar é diferente. É você dar uma atenção, inclusive, para as pausas, os silêncios, o choro, o olhar, né? Às vezes, quando a pessoa está falando com você e olho no olho, o olho dela pode marejar porque era uma coisa que tocava ela. E nessa conversa toda, ela vai perceber se ela está sendo julgada, se ela está sendo avaliada, se aquilo que ela está dizendo está sendo minimizado, se eu estou dando atenção, realmente atenção ao que ela está falando. As mensagens diretas e indiretas. Isso eu estou permitindo que o outro fale. E falar
é o que a gente permite que o outro faça, cria esse ambiente dentro anonimamente, né? Esse é um fator importante no telefone, quando a gente está no acolhimento lá. E também atendemos pelo chat, pelo e-mail. E o chat é uma ferramenta que o jovem usa bastante, ela assim, é uma ferramenta mais amigável lá no celular. Tá, Se sente mais à vontade. Mesmo porque pode praticar no silêncio, né? Às vezes é no silêncio da noite ali, que eu não vou pegar meu telefone, alguém pode ouvir a minha voz. Isso é muito Anonimamente eu digito, né? Então ninguém tá ouvindo eu digitar, né? A gente tinha uns programas de rádio antigamente, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas aqui teve também, de pessoas que ligavam de também madrugada, pra pedir ajuda. E até dedicar uma música, mas também pedir ajuda, né? Falar das dores. E você vê que nesse ato de ligar, o processo mudou, porque antigamente o telefone, existia um único telefone dentro da casa e ficava às vezes na sala, né? Hoje, a pessoa com o celular, e acho que 95% das ligações são pelo celular, hoje gratuito, né? A pessoa pode falar de qualquer lugar. Às vezes a gente ouve pessoas que falam com a gente na balada, de noite, de madrugada, no bar, onde ela tá cheia de gente. Ali tá com um monte de gente, ela não tá se sentindo bem, né? Ou, às vezes, debaixo de uma coberta, na cama. Então, a pessoa, hoje, essa mobilidade permite que as pessoas possam falar mais proximamente da dor que ela está sentindo, no momento que ela está sentindo, né? Porque às vezes ela quer falar assim, não, amanhã eu vou ligar. Amanhã a dor é outra. A dor, e pode ser tarde, né? Porque às vezes é uma dor tão grande que ela não consegue suportar. E ela está passando assim, é um momento muito decisivo, né? Quando o voluntário atende uma ligação, às vezes aquele momento pode ser a última oportunidade que a pessoa se deu para romper esse mundo que ela estava vivendo de isolamento. E às vezes ela diz mesmo que tentei ligar várias vezes e desliguei na hora porque não estava bem para ligar. Então é um momento crucial da ligação, é a maneira como o voluntário acolhe aquela pessoa naquele momento da ligação. E tem que ser praticado, a pessoa tem que estar concentrada. Quem vai fazer o plantão, naquele momento ela tem que se concentrar e evitar qualquer outra distração por perto, e ela está dedicando aquele tempo a fazer aquilo, não fazer uma atividade paralela, porque senão esse acolhimento sai no automático. É um plantão de doação total, né? É de doação, e é uma doação que o voluntário fala assim, poxa, a pessoa desligou e nem agradeceu, né? Então quem liga pra gente, ela não tem que agradecer nada, ela não nos deve nada, né? E o voluntário tem que sentir isso, esse altruísmo dentro dele, né? E também ter o cuidado de não deixar que seus conceitos, preconceitos, o seu ego interfira naquela conversa. Aquele momento é do outro, a pessoa que ligou. Eu só tenho que acolhê-lo, né? Vou dizer só tenho que fazer minimamente acolhê-la, respeitá-la, não direcionar, não julgar, né? Não minimizar o que ela está dizendo. E essa, digamos, a receitinha, ela serve para qualquer um de nós no nosso dia praticar. É difícil? É. Às vezes é mais difícil até fazer isso com as pessoas que a gente conhece do que anonimamente, né? Porque no meio de uma conversa que você tem com alguém que você conheça, ou você ou o outro pode achar que está havendo uma manipulação, um direcionamento, mesmo que não haja, mas sempre pode ficar essa suspeita, né? Quando é anônimo, talvez fique mais fácil de eu me distanciar daquilo, né? Não me envolver com o problema da pessoa, só permitir que ela encontre os seus próprios caminhos, que ela tome as suas próprias decisões, e a gente só vai proporcionar esse momento de reflexão para que ela possa se permitir viajar nesse seu mundo interior, que às vezes ela não tem a oportunidade de fazer. E pelo que a gente está ouvindo aqui, conversando, a gente percebe a importância de esvaziar esses sentimentos, né? Porque, na verdade, não é sentir as emoções, não é vivenciar as coisas, é guardar dentro de si tudo isso e não colocar para fora, não expurgar, né? Então, o CVV, nesse momento, ele faz esse processo, ajuda essa pessoa a fazer esse processo de colocar para fora, né? Sim. E colocando para fora,
e sendo direcionado, não direcionado no sentido de ir para um lugar ou para o outro, a pessoa começa a se ouvir, né? E quando a pessoa se ouve, existe a tendência de talvez ressignificar aquilo que aconteceu, né? Sim, ela ao se ouvir, ela mesma percebe, poxa, eu estou falando agora, mas eu não tinha percebido isso dentro de mim, né? Ela começa a ver caminhos, soluções, às vezes, e é muito comum, a gente ouve relatos entre voluntários de que, claro, existe o sigilo, não é revelado nenhuma conversa do que acontece ali dentro, mas a pessoa dizer que ouviu conselhos, ou que depois, às vezes ela entra chorando e depois ela dá uma refletida sobre aquilo, ela esvazia, como você falou, né, aquilo que ela está sentindo, e depois ela já vê com mais naturalidade aquilo que está acontecendo com ela, que não é o fim do mundo, né, que existem outros caminhos. Então, às vezes, ela começa a acender dentro dela uma esperança na hora que ela está falando. Ela começa a perceber outros caminhos, outras possibilidades, porque ela se permitiu falar, e ao falar ela também ouviu o que ela estava dizendo. E ela escolheu caminhos, ela pode escolher o que ela quiser, seja o que for. Se a gente tá cheio de emoções ali que não são boas, que não estão fazendo bem pra gente, não tem como outra entrar, né? Então, quando eu esvazio, eu dou a permissão também de começar a olhar para outras sensações e sentir outras coisas, né? E não é só o não são boas. Esse às vezes Ótimo. Pode ser um mito, porque o que acontece? Se você está tá numa empresa, né, e almejando o cargo máximo, ou você vai chegando perto e foi promovido, fica difícil até você comemorar aquele seu sucesso, porque os outros podem estar achando que você está querendo humilhar. Então, às vezes, até uma alegria você é obrigado a reprimir, porque ela pode não ser compreendida. E às vezes as pessoas nos ligam para compartilhar algo bom que aconteceu com elas e que elas não têm com quem falar, porque se elas forem falar, aquilo pode ser mal compreendido até. Tudo vem da sensação de não pertencimento, né? Quando eu começo a despontar de um grupo, eu começo a me sentir sozinha. É um isso processo que você de tá falando, isolamento, né? é um processo de isolamento. Então, no dia a dia, quando você não consegue se expressar tudo que você está sentindo, você começa a se isolar, você guarda dentro de você. Então, a gente costuma usar, às vezes, assim, a figura de um copo de água que vai se enchendo, né? Então, você todo dia vai pondo um pouquinho ali de alguma emoção reprimida, vai pondo, aquele copinho vai enchendo, vai enchendo. E, às vezes, a gente não está imune ao que a gente chama de fator secundário nesse processo de tirar a própria vida e de extravasar as emoções. Aquela gotinha d'água que o copo já estava, uma gotinha, puf, aí derrama tudo, ela acontece inesperadamente. Quando a gente sai de manhã para trabalhar, para estudar, sei lá, a gente não tem controle do que vai acontecer. De repente, toca um telefone com uma notícia que não é legal. Ou você perdeu o emprego, a empresa fechou, você uma notícia de saúde, um ente querido, um animal de estimação, qualquer coisa aconteceu que vai te desestruturar. Se você não tem essa reserva do copo mais baixo para acumular aquela gota, porque aquele é um processo que você vai reprimindo ali, nós não temos consciência do espaço que nós temos vazio para acolher o que pode acontecer. Os limites, né? A gente não tem. Então, que é o autoconhecimento. Será que eu sei, numa escala de 0 a 10, do suicídio, se eu estou 0 ou estou próximo do 10? Eu não sei. Quais são os grupos de risco que a gente estava conversando lá fora, que você disse que tem alguns grupos de maior atenção, né? A gente tem, claro, todos nós estamos nessa possibilidade. Há uma pesquisa da Unicamp que indica que em algum momento da vida, 17% dos brasileiros, né, uma amostra que foi pesquisada, já pensaram na possibilidade de tirar a própria vida, né? Dá possibilidade, assim, tô de saco cheio, tô cansado, ninguém liga para mim, nada dá certo, a pessoa se sente sem esperança, isolada, e em algum momento ela pensou na possibilidade para acabar com tudo. E nesses grupos de risco, acho que assim, o maior risco, o topo da pirâmide é a pessoa que já tentou.
tirar a própria vida. Essa tem que ter um cuidado especial, especialmente nos primeiros dias. Após uma tentativa, esse acolhimento tem que ser especial, muito especial. As pessoas que são impactadas muitas vezes se sentem culpadas por não terem percebido, por não terem feito algo. E essas pessoas que podem estar nos ouvindo nesse momento, elas têm que entender que esse processo de entender o que estava acontecendo, às vezes não é uma falta nem de atenção nossa, porque às vezes nem profissionais da área da saúde mental, os voluntários do CVV são leigos, né? Mas uma pessoa, mesmo profissional, às vezes ele tem dificuldade de perceber esse momento, né? Já ouvi relatos disso, né? Do profissional, nem ele mesmo perceber. Então, esse sentimento de culpa da pessoa que enlutado, que perdeu alguém, e cada pessoa que morre por suicídio, ela impacta de 10 a 20 pessoas próximas, né, que estavam muito próximas dela. Nós temos, inclusive, grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio dentro do CVV, lá no site, pode ser encontrado, né, no cvv.org.br. Esses grupos de pessoas que passaram por esse sofrimento, ter algum ente querido que perdeu a vida por suicídio, e esse sentimento de culpa, muitas vezes, que ela sente, de responsabilidade, ela vai poder compartilhar com outros e ter um apoio de algum voluntário do CVV. As estatísticas têm mostrado que, infelizmente, entre jovens, né, adolescentes, a taxa está crescendo, a taxa de autolesão, né, inclusive de tirar a própria vida, acontece, está muito acelerado. E entre pessoas idosas, né? O idoso, ele se sente muito isolado, ele se sente o topo da pirâmide de risco seria o idoso homem, né? Que é todo um processo que ele passou na vida, antes ele era o provedor da casa, ele era valorizado. Hoje ele às vezes não escuta direito, ele tem que pedir para repetir aquilo. Digamos, pode se tornar chato para os outros, ter que repetir, repetir. Né? Ele se sente um inútil. Né? Ele se sente um inútil. Ou às vezes, se ele tiver uma dependência financeira de alguém, né, que precisa de remédio, de cuidar de roupa, então ele começa, às vezes, a perceber que está sendo um estorvo ali dentro daquela família, né? E que pode estar gerando, às vezes, conflitos conjugais em função disso, porque o filho ou a nora tal não perceberam, aquilo está sentindo, ele pode estar sendo um peso econômico para a família também. Então, esse cuidado, esse olhar para o idoso dentro de uma família, ele tem que ser acolhido, porque às vezes ele não escuta, às vezes ele precisa, ele começa a viver de memórias que as pessoas não estão nem aí para aquilo que ele viveu. Não tem importância para os outros, né? Começa a se sentir um inútil e vira um parasita. E algumas pessoas até desistem de viver e não tiram a própria vida, outros tiram, né? E alguns desaparecem, né? Porque a gente vê um número de pessoas idosas desaparecidas, né? A pessoa, ela se desconecta da sociedade porque ele se sente um inútil e vai e se abandona. Ele se abandona.